Há 2000 anos, desde que o Cristo de Deus se fez carne e habitou entre nós, que há uma confusão generalizada em torno da verdadeira identidade do Cristo de Deus. Uns dizem que ele é filho de Maria, outros preferem dizer que ele é o filho de Davi. Mas o que a Escritura e o próprio Cristo têm a dizer acerca de si mesmo, acerca de sua verdadeira identidade? Fique comigo até o final desse vídeo, não saia daí, porque eu quero demonstrar tudo isso à luz da Escritura para todos vocês e também deixar aqui clara qual é a importância desse tema para o nosso crescimento espiritual. Já vai deixando aí abaixo nos comentários as suas impressões e a sua resposta de quem o Cristo é filho. Vai lá embaixo, diga aí que nós vamos então aqui interagindo. Vai deixando o seu like, se você não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e acione todas as notificações. Este é o seu canal Que é a Verdade e eu sou Alexandre Rodrigues, um mero mortal eternamente em busca da verdade. Muito bem, queridos, o Cristo não é filho de Davi. Veja, esse tema ele nasce lá no texto de Mateus, capítulo 22, versículos 41 a 46, vale a pena ser lido, um texto em que o próprio Cristo questiona aos fariseus indagando: o que vocês pensam acerca do Cristo? De quem ele é filho? Ora, veja que é o próprio Cristo quem suscita esse questionamento, quem levanta essa questão, dizendo: o que vocês pensam do Cristo? Vocês sabem de quem o Cristo é filho? Ora, quando Cristo traz essa interrogação, certamente ele está aqui querendo resolver um problema de ordem conceitual. Ou seja, os judeus do tempo de Cristo, eles tinham uma compreensão equivocada acerca da verdadeira identidade e da verdadeira natureza do Cristo de Deus. De modo que os judeus só podiam compreender o Cristo de Deus ligado à sua própria história, ligado ao aparecimento ou ao surgimento do Messias na história. E Cristo então queria ampliar essa visão, ampliar esse horizonte dos judeus, como hoje nós também queremos fazê-lo mediante este vídeo. Veja que quando Cristo ele pergunta aos fariseus de quem o Cristo é filho, você pode ver a resposta lá em Mateus 22, eles responderam: ora, o Cristo é filho de Davi. Mas quando eles disseram que o Cristo era filho de Davi, Jesus então combate esse ensinamento, combate esse pensamento, dizendo: como pode o Cristo ser filho de Davi, se Davi, usado pelo Espírito Santo, chama o próprio Cristo de Senhor? Ou seja, se Davi chama o Cristo de Senhor, então o Cristo é maior do que Davi. O Cristo deve vir antes de Davi. O Cristo precede Davi. Então, com essa resposta, Jesus deixou os fariseus totalmente desbaratados. Ou seja, eles não sabiam o que dizer diante dessa questão tão importante. Daí segue-se que há um texto também, Romanos, capítulo 15, versículo 12, quando Paulo, se referindo a Cristo, o chama de a raiz de Jessé. Ora, nós sabemos que Jessé é o pai de Davi. Então, se o Cristo é a raiz de Jessé, então o Cristo é a origem de Jessé, e não somente a origem, mas é o Cristo quem sustenta Jessé. Então, como pode o Cristo ser filho de Davi, se ele é a raiz de Jessé, uma vez que Jessé é o pai de Davi? De tudo isso nós concluímos que o Cristo de Deus é muito antes de Davi, que o Cristo de Deus é muito antes de Jessé. E ainda há um outro texto que é João capítulo 8, versículo 58, quando Cristo ainda dizendo para os fariseus e escribas acerca de si mesmo, ele diz: antes de Abraão existir, eu sou. Ou seja, Cristo é antes de Davi, Cristo é antes de Jessé, Cristo é antes de Abraão. E, portanto, se ele é antes de todos eles, Cristo não pode ser filho nem de Davi, nem de Jessé, nem de Abraão. É por isso que João, no seu evangelho, diferentemente dos evangelhos sinóticos, João começa dando aqui uma dimensão ao Cristo de Deus, dizendo: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ou seja, esse verbo aqui é o Logos eterno. Esse Logos aqui é o Cristo eterno. É como que João dissesse: no princípio era o Cristo, e o Cristo estava com Deus, e o Cristo era Deus.
Paulo ainda vai dizer em Colossenses capítulo 1, versículo 26, referindo-se ao Cristo de Deus, que nele, nesse Cristo, todas as coisas foram criadas, sejam as coisas visíveis ou as invisíveis, sejam tronos, principados, potestades, ou seja, todos os mundos, todas as existências só podem existir no Cristo de Deus. Ele é a origem e a causa de todas as coisas. Por isso, o Cristo de Deus não pode estar vinculado, quanto à sua origem, a qualquer criatura humana que seja, porque todas as criaturas, elas existem, se movem dentro do próprio Cristo. Cristo, enquanto esse grande laboratório divino e criador que a tudo gera, que a tudo sustenta, isso segundo a própria Escritura. Daí vem a pergunta, de quem então Cristo é filho? Aí nós vamos para Mateus capítulo 16, versículo 16, quando o próprio Cristo, novamente, ali ele agora interroga os seus discípulos, dizendo, o que vocês têm a dizer acerca do Cristo? E aí Pedro, recebendo uma revelação do Pai Celestial, declara, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ou seja, a resposta bíblica que se encontra em qualquer Bíblia e em qualquer versão é que o Cristo de Deus, ele é o Filho do Deus vivo. Ele é o Filho do Deus vivo, ele é o Filho atemporal, ele é o Deus unigênito que está no seio do Pai. Por isso é que em Hebreus capítulo 7, do versículo 1 até o versículo 3, quando ali o escritor aos Hebreus fala acerca do Cristo de Deus, ele o compara a Melquisedeque. E do Cristo de Deus é dito sem pai, sem mãe, sem genealogia, sem começo de dias nem fim de existência. Assim é o Filho de Deus. Ou seja, quando se fala do Filho de Deus, quando se fala do Cristo de Deus, nós não podemos vinculá-lo de modo restrito à história. Daí nós vamos entender que o que acontece na história é a encarnação desse Cristo. Ou seja, o Cristo de Deus se encarna no invólucro humano, nascido de Maria, nascido em Belém, chamado Jesus de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré é a humanidade na qual o Cristo eterno de Deus se encarna, se faz carne. E é por meio desse invólucro humano, dessa humanidade de Jesus de Nazaré, que o Cristo de Deus, então, realiza toda a obra do Pai. Distinguir, portanto, entre Jesus e o Cristo de Deus de eternidade a eternidade, e Jesus de Nazaré tendo o seu começo no tempo, é de grande importância para nós compreendermos as questões relacionadas à salvação de Deus. Nos próximos vídeos nós vamos falar muito acerca de salvação e, para tanto, esse conceito e essa distinção entre o Cristo de Deus, que é eterno e atemporal, do Jesus de Nazaré, que tem o seu começo no tempo, que é filho de Maria, que é descendente de Davi, será muito importante fazer essas distinções. Nos acompanhe nos próximos vídeos, porque nós vamos avançando cada vez mais no entendimento para a nossa salvação. Vai deixando aí o seu like. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal e não se esqueça de acionar todas as notificações. Eu aguardo por vocês no próximo vídeo.